Agora deu bom. Shalom, shalom para todos, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar você com a gloriosa paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui hoje para poder aprender um pouco da palavra do Senhor e também compartilhar aqui a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9, e primeiro nós vamos fazer uma oração. Amém? Em nome de Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui, por nós que estamos aqui neste momento, Senhor. Convidamos você a fazer parte da nossa casa, de cada família, de cada um que está aqui, Pai, hoje, para poder glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, que a tua palavra seja essa manifestada dentro de nós. Que nesse lugar, ó Pai, onde nós possamos estar nos deleitando diante de ti, possa abrir porta, possa abrir, Senhor, canal de bênção para conosco. Abrir, Pai, aleluia, a tua transformação, o teu mover, a tua cura, a manifestação da sua glória, Senhor. Na minha casa, toma tudo aquilo que nos pertence, a cada das tuas filhas também, Pai, cada um que está aqui, que seja encontrado, Pai, debaixo do amor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, essa passagem, ela vai falar sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zilpa. Chamaram-no que viesse até a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesma, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Zilba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. Então mandou, momento. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Zilpa lhe respondeu: Está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei a Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marquim, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonta, filho de Saul, a Davi, inclinou-se-lhe prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não tema, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonta teu pai, e ele restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E o versículo 8 diz: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aleluia. E o versículo 9 diz: Chamou Davi a Zilpa, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho de teu senhor. Trabalhei-a por a terra, e tu e teus filhos e teus servos recolherás o fruto para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Metivabé, filho de teu servo, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Zilba 15 filhos e 20 servos. Aleluia. Essa palavra, ela é algo extraordinário. A palavra do Senhor, ela traz uma revelação extraordinária. E nós vamos ver que essa palavra Lodebar, o significado dela, né, grego, ele significa pasto, significa um lugar de esquecimento, um lugar onde está sem pasto, um lugar onde está sem vida, um lugar onde só se manifesta a morte.
E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que o, todo lugar, mesmo que ele tenha um nome, tenha um significado, são caminhos a qual são passagens, são caminhos a qual ele não traz uma definição daquilo do que nós somos. Nós vamos ver que a exclusão do lugar, ele é discriminado, é um lugar onde pessoas que estavam aleijadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que estavam até mesmo discriminadas, pessoas que não tinham muito recursos, pessoas que estavam vivendo verdadeiramente maneira na tua vida, sendo parceladas em escassez, de miséria, de ausência de alegria, um lugar que verdadeiramente ocupado por mendigos, pessoas doentes, pessoas que nem eram separadas da sociedade e abandonadas até mesmo pelos seus. Então, nós sabemos literalmente esse significado de toda essa palavra e literalmente deste lugar onde pessoas eram simplesmente abandonadas. Mas algo interessante é que na travessia da chamatória do propósito do Senhor, a qual Ele tem sobre as nossas vidas, nós vamos ver que alianças a qual fazemos, compromissos a qual alinhamos Ele na trajetória da história da nossa vida, nós vamos perceber que elas trazem uma, uma colheita quando nós estamos num tempo avançado do processo da nossa história. Então, o que, que acontece? Nós vemos que o conteúdo histórico vai contar nas histórias passadas, né, que Davi ele foi amigo de Jonatas, que era filho de Saul. E nesse processo a qual os dois fizeram uma aliança, o que aconteceu? Ele simplesmente fizeram um pacto, um acordo, que um cuidaria da casa do outro, da família um do outro, para que nunca faltasse ali algo que ajudasse eles. Então nós vamos entender que essa passagem, ela vai trazer uma revelação até mesmo para conosco. Nós vamos entender que na família de Saul, né, que depois que ele foi morto e até mesmo ao passar dos tempos aonde foi tudo foi morto. Todos os filhos de Saul, literalmente, eles foram sacrificados, eles foram entregues, né? E até mesmo nós vamos ver que no meio de tudo o que foi morto, porque Deus disse que havia ainda maldição ali no meio por causa do rei Saul, rei Saul ter ignorado ali a palavra do Senhor. Então havia uma maldição sendo ali aliançada e ninguém prevalecia para frente. Mas com tudo isso, Deus ainda resguardou a vida de Metibovete. E através dessa aliança, nós vamos ver que esse pacto de bondade, esse pacto de alinhamento, aonde mesmo quando ele estava ali sendo criança, no momento de fuga de guerra, ele foi ali, perdeu as suas pernas, e então ele ficou aleijado. Passa tempo nas vidas. Mas trazendo aqui para nós hoje, existe um lugar, um tempo de deserto, aonde cada um de nós passamos, aonde cada um de nós enfrentamos momentos que trazem sofrimento, momentos a qual as manifestações da alegria, elas são praticamente, foram afastadas de nós, elas foram arrancadas por meio de circunstâncias, independente daquela qual seja, nós podemos aqui estipular ou dar título para muitas ocasiões a qual pode acontecer. Só que há um momento que nós precisamos entender que nós precisamos sair deste lugar, aonde a nossa ferida na nossa alma, ela traz exposição aos nossos sentimentos e elas vão deixando marcas profundas e que elas são manifestadas e não trazem cura sobre elas.
Por quê? Porque quando nós, muitas das vezes, acontece algo, mesmo por espiritualmente ou na vida física mesmo, estarmos simplesmente afastando das pessoas, estarmos simplesmente até mesmo esquecendo do chamado, do propósito do Senhor, até estarmos até mesmo abandonados no nosso próprio intelectual, na nossa mente, aonde nos dita que o Senhor ele esqueceu, então eu isolo-me e eu fico distante de Deus, eu não falo mais com Deus porque eu estou abatido, eu estou atribulado e a minha alma, ela vai ficando desgovernada. Por quê? Porque ela não tem uma direção. Porque muitas das vezes nós vivemos algo onde nós estamos em níveis altos e muitas das vezes estamos em níveis baixos. E quando nós estamos em níveis baixos, a nossa alma ela vai ditando para nós tudo aquilo que nós verdadeiramente, temporariamente é a circunstância real daquilo que nós estamos vivendo, e nós vamos então deixando o quê? Fazendo com que o propósito do Senhor, ele venha tornando falta dentro de nós. Por quê? Porque eu não vou viver mais no modo da esperança. Eu não vou mais reatar ou trazer à memória as promessas do Senhor. Eu vou estar no estado de um lugar aprisionado que se chama Lodebar. Mas há algo interessante, porque quando nós lemos ali que Davi, ele se lembra da casa de Saul, do rei Saul, e ali ele faz uma pergunta: há alguém porventura ainda da família, da geração de Saul? E algo interessante, eu quero trazer hoje para as nossas vidas que o Senhor, nesse Shabat, nesse dia qual nós estamos nesse portal maravilhoso para glorificarmos o nome do Senhor junto, ele lembrou de cada uma de nós, de cada um que está aqui, que vai ouvir também essa mensagem, ele lembrou das nossas vidas. E algo interessante é que a própria palavra de Deus também vai dizer que o Senhor, ele conhece cada um dos teus filhos pelo teu nome. Então ele te chama hoje pelo teu nome para que você seja arrancado deste lugar da casa de Lodebar. Ele te chama para que você possa ser lembrado, para que você venha ativar na sua vida caminho que vai te mostrar você que Deus ele não desiste de nenhum de nós. Aleluia. No em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Assim como Davi, ele buscou a Mefibosete, o Senhor, ele nos vê em qualquer lugar em que nós possamos estar. E o Senhor, ele tem uma palavra que ela branda hoje para as nossas vidas, é: eu vou te tirar deste lugar, da casa da servidão, lugar de esquecimento, lugar aonde você ouve a tua alma ditando os seus acontecimentos na tua vida, de memórias do passado que trouxe feridas e te amarrou você, te cativou você em sentenças na sua vida. O Senhor, ele tem controle absoluto de todas as coisas e nesse dia ele quer trazer para as nossas vidas não algo que você venha esquecer daquilo que você passou ou que você viveu, mas algo que vai trazer você, que você possa avançar, para que você possa ressuscitar dos lugares onde você está aprisionado. Nós vamos ver que a armadilha de Satanás é trazer muitas das vezes mascarar as nossas vidas para trazer o quê? Um esquecimento, trazer que tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, nós estamos no lugar que aonde Deus nos esqueceu, aonde traz a diminuição da grandeza de Deus e quer cessar e calar a voz de Deus, aonde a nossa própria voz, ela que dita aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós vamos ver que a graça do Senhor, ela estabelece em todo o tempo para poder mudar as nossas estruturas, para poder mudar, aleluia, aquilo que nós agimos, estar completamente.
segundo a resposta daquilo que nós vamos ver. Nós vamos ver que as setas diabólicas de Satanás, aonde vem com a perseguição da palavra angústia, aonde vem com a perseguição das palavras, aonde retira a unção que Deus tem, o chamado a qual Ele tem para as nossas vidas. Por quê? Porque eu sempre digo, né? O Senhor, o nosso Pai eterno, ele tem um reinado, o Senhor, ele reina. Ele é o Senhor dos senhores, e no seu reino existe, aleluia, os seus filhos, as suas princesas, aqueles que estão alinhados com o Pai. E se o Pai, eu reconheci a minha identidade, da paternidade de Deus na minha vida, então nós estamos debaixo, aleluia, também da unção, do poder desse reino. E nós precisamos tomar posse deste lugar. Este lugar onde o Senhor nos chama de filho. Este lugar onde o Senhor, ele visita, aleluia, os nossos sofrimentos. E ele envia também mensageiros, pessoas a qual vai trazer uma resposta, uma palavra-chave, algo que vai virar a estrutura das nossas vidas, para trazer transformação no nosso posicionamento, a qual nós iremos, aleluia, nos posicionar para poder trazer verdadeiramente o cumprimento da promessa do Senhor. Eu quero que você hoje, nesse dia, declare sobre a sua vida que você não está esquecido em Lodebar, que você foi encontrada e achada hoje, nesse dia de hoje. Nós vamos ver que este lugar de isolamento, este lugar onde há condenação, este lugar onde há julgo, este lugar onde nós não conseguimos ver restauração, nós conseguimos estar muitas das vezes com os nossos olhos vendados, cegos, para poder não conseguir enxergar aquilo, o propósito verdadeiro a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Mas existe algo que é real e eu quero declarar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida nesse dia de hoje. Nós temos nas nossas veias o nosso DNA, o sangue da realeza real, aleluia, do nosso Deus, que corre sobre as nossas veias, o DNA de Cristo que está totalmente alinhado com a estrutura da nossa vida, e aleluia, e traz uma reconfiguração da transformação, restaurando, trazendo o quê? A redenção, trazendo o selo da realidade de Cristo para conosco. Nós vamos ver que nesse encontro, onde o rei, ele chama, o rei Davi chama Mefibosete, e ele diz ali naquele momento: não temas, eu não farei nenhum mal para contigo. Aleluia. Naquele momento ele está dizendo: a sua vida até aqui, ela passou por dores e momentos difíceis, mas há uma transformação. Há um momento que chegou a graça do destino verdadeiro de Cristo ser apresentado a você e você tomar posse da herança, da promessa, daquilo que é seu por direito. Oh, aleluia! Tome posse daquilo que é teu por direito. Direito esse a qual Jesus Cristo ele conquistou ali na cruz do Calvário para com as nossas vidas. Nós vamos ver que neste momento, quando Davi ele chama ali, aleluia, o que é devolvido? É devolvido a autoridade. Aleluia. Foi retirado ali a capa de mendigo. Foi retirado ali a capa de perdição. Foi retirado ali decretos de morte, aonde não ia prevalecer a família real, a qual o Senhor já tinha estabelecido com as promessas de aliança de Davi com Jonatas. Rabandaçou de Cantarabai. Há promessas, aleluia. Você já viu? Tem muitas vezes nós fazemos pequenas alianças e nós esquecemos no decorrer da nossa história, da nossa vida. Mas acontece que diante do Senhor não existe nenhuma aliança que ela fica desapercebida diante do Pai. Algo extraordinário nós vamos ver quando o Senhor ele fez ali aliança com Adão. O que aconteceu? Ele manifestou o seu poder. Adão
dormiu quando foi oferecido ali aquele sacrifício para que o Senhor renovasse a aliança com o povo, com a promessa do Senhor. Mas acontece que o Senhor, ele se manteve acordado o tempo todo. Por quê? Porque nós podemos fracassar em alguns momentos da nossa aliança, mas o Senhor jamais, aleluia, esquece da aliança que ele tem conosco, com o teu povo, aqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ver que nessa grande, aleluia, palavra, a qual traz ali a provisão contínua, Deus, ele trouxe ali, através da vida de Davi. Davi disse o quê? Tome as terras, aleluia, tome os lugares que pertenciam a Saul e faça ele ser produtivo. Faça essas terras, coloque os seus filhos, servos, de para que eles trabalhem, para que eles aram a terra, para que eles façam produção, para que dessa produção consigam se manter e ter progressão naquilo que vai ser progredido para que gerações e gerações sejam alimentados e que não falte o pão em nenhum momento. Olha que coisa linda, maravilhosa, a qual o Senhor, ele abre uma porta, aonde ele mesmo, aleluia, designa ali pessoas para que vai trabalhar, pessoas para que vai estar ajudando nesse plantio para que haja uma colheita de sustento. Aleluia. Eu quero profetizar através dessa palavra que sobre a nossa casa, que sobre, aleluia, o nosso celeiro não faltará o pão, porque o Senhor, ele tem lembrado, aleluia, das promessas a qual ele tem para com as nossas vidas. A restituição não só em nós, mas sim na nossa família, na nossa geração, na nossa descendência, para que a frutificação, para que o semeio, a provisão contínua, ela permaneça. Mas para isso é necessário que você venha sair deste lugar, sair da casa de Lodebar e fazer este lugar e levantar dele um altar de memorial, aonde a graça do Senhor ela será manifestada através da posição que você vai ter de se, aleluia, servir para o reino de Deus, para que a produção da frutificação ela vai se sendo útil através da sua vida, para que almas sejam alcançadas pelo poder da palavra do evangelho. Porque se você permanecer neste lugar de escassez, nesse lugar de morte, nesse lugar, aleluia, aonde há desonra, aonde há solidão, aonde há angústia, aonde há depressão, você não vai conseguir continuar arando as terras para que haja produção naquilo que o Senhor já tem colocado sobre a sua vida e sobre as suas mãos, o propósito da unção dele que já foi derramada sobre você. Algo mais interessante que vem nessa restituição é o estabelecimento da honra. Por quê? Porque nós vemos que aquela vida mesquinha a qual Metivovete estava vivendo, passou então agora a ter uma garantia digna de estar sentado na mesa do rei a todo o tempo. E uma pergunta para você e para nós hoje: aonde você tem se assentado para se alimentar? Você tem se assentado na mesa com o rei, com o seu pai, com o nosso Senhor, para que verdadeiramente você possa receber do alto aquilo que ele tem para derramar? Nós vamos ver que, aleluia, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz assim: somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. A identidade, ela não depende de falhas passadas, mas sim da graça. Porque se nós somos co-herdeiro com Cristo, nós estamos neste lugar assentados junto com o Pai. E essa transformação, ela não está aliançada apenas a um endereço, ela está aliançada àqueles que estão debaixo
da paternidade de Cristo, ou seja, para os filhos. E creio que todos nós que estamos aqui, nós somos filhos. E quando nós temos essa autoridade do Senhor, nós vamos ver que a nossa fala, a nossa pronúncia também ela vai mudar. Por quê? Porque Mefibosete, o que ele diz? Eu sou um cão morto. Ou seja, eu não tenho nada. Tudo em mim a morte. Eu não tenho progressão, eu não tenho rendimento, eu não tenho nada. Estou aqui paralisado e há muitos anos na casa de Lodebar. Mas quando, aleluia, Davi, ele olha, ele não dá atenção para aquela voz, para aquela fala, para aquilo que está sendo dito. Ele simplesmente dá uma ordem para que avance, para que progrida, para que façam planteios, para que vá trabalhando naquilo que te pertence, nas terras que o Senhor tem colocado, aleluia, da realeza ao seu favor. Então, nós vemos aqui o quê? Que a nossa reconciliação, ela está com o Senhor. Ela está juntamente com o Pai. Aleluia. Eu quero ler aqui, lá em Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios, o capítulo 2. Aleluia. E o versículo 19 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Glória a Deus. Nós somos dessa família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros. Nós somos pertencentes deste lugar em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós vamos ver que nesse ambiente, ele estabelece glória. Nós vamos ver que nesse ambiente, ele traz uma manifestação do Senhor que restaura tudo aquilo que temos coligado dentro de nós. Eu não sei se você tem entendido, mas essa palavra também ela vai trazer algo de relacionamento. Ela vai trazer algo de comunhão íntima, direta com o Rei. De você sair do lugar de medo, de vergonha, isolamento e simplesmente se assentar na mesa com o Rei. De você sair de um lugar aonde a provisão era sem pasto, aonde a dependência era de miséria, e ir para onde tem um pão contínuo, aonde a herança elas são restituídas, aonde há um lugar separado para todos. Nós vamos ver que a surpresa de Deus, quando ela invade esse lugar, quando ela reencontra as nossas vidas e nos chama pelo nosso nome, você vai estar verdadeiramente num lugar aonde está sendo convidado a deixar o passado, a não ouvir a sua voz, mas sim ouvir a voz do Espírito Santo. E também algo importante, não sermos orgulhosos a ponto de não recebermos ajuda de alguém que possa nos ajudar para podermos alcançar e avançar em alguma dimensão aonde o próprio Deus já tem estabelecido para nós. Por quê? Porque ali precisou de uma ajuda. E quem era a ajuda? Rei Davi, que mandou chamar para poder ser relembrado. Ou seja, Deus vai usar pessoas para poder te resgatar você, para te chamar você de um lugar onde o teu inimigo, o inimigo das nossas almas, tentou aprisionar, deixar as nossas vidas em cativo por muitos anos. Eu quero dizer que este não é o lugar ao qual Deus chamou você para estar. Existe um lugar que Deus te chamou, o lugar de estar com Ele, aleluia, na mesa, comendo pão, comendo do bom e do melhor. E o Senhor, Ele te convida para poder sentar neste lugar, para que você saia deste lugar e desmascara toda mentira a qual o inimigo possa tentar colocar sobre a sua vida. Eu te convido você para reestruturar,
para ativar a identidade de Cristo na sua vida. E a pergunta é: você ainda está envivido no lugar do seu passado ou você tem levantado para poder estar num lugar aonde o Senhor te chamou você para estar? Algo interessante que nós vamos ver que o Senhor ele faz coisas extraordinárias para que possamos estarmos alinhando todos os nossos sentidos e tudo aquilo que está dentro de nós para poder crescermos a cada dia. E hoje é esse dia que o Senhor escolheu para as nossas vidas. Que nesse Shabat você possa se alegrar. Que nesse Shabat você possa dizer nunca mais para este lugar de Lodebar, da casa do esquecimento, um lugar onde os passos, ele não há passo, né? Não há vida, porque o Senhor, ele tem lugar onde há vida para ser restabelecida para conosco, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração agora, agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, nós te agradecemos a Ti por estarmos aqui, por entrarmos neste lugar, Senhor, aonde a Tua palavra ela nos faz crescer e estar firme a cada momento, para sermos restabelecidos no altar, neste lugar de autoridade, um lugar de promessas, um lugar, Pai, onde ativamos as nossas vidas e nós saímos deste lugar. Nós damos uma voz de comando para nossa alma, para que ela seja arrancada dessa casa de Lodebar e que ela seja aplumada e que ela receba, que ela consiga ouvir e que ela seja silenciada toda voz que diz que precisa manter-se nesse cativeiro. Declaramos que esse cativeiro ele não existe mais, porque o Senhor é o Deus forte que nos arranca deste lugar para poder sentarmos junto com ele na mesa e comer o pão a qual ele tem para poder nos oferecer em nome de Jesus. Amém e amém.